Cumprimento os representantes da Associação de Inquilinos Lisbonenses, o Dr. Luís Mendes, o Dr. António Machado. Nós, como sabem, estamos a fazer este conjunto de audições e também de audiências do Grupo de Trabalho da Habitação no âmbito do debate, da consulta, do contributo sobre o Plano Nacional de Habitação. Naturalmente também temos tido aqui, em sede das nossas audições e audiências, outros contributos e comentários, até a pacotes de medidas mais recentes que aconteceram, embora neste momento essas audições sejam no âmbito do Plano Nacional de Habitação, mas naturalmente na intervenção inicial ficamos à espera também do que é que gostariam aqui de nos trazer. A grelha também eu creio que já a conhecem, são 5 minutos de intervenção inicial. Aproveito para agradecer, obviamente, estarem aqui connosco, podemos fazer esta audição, que é obviamente a questão aos inquilinos é uma das vertentes mais importantes também do trabalho que estamos aqui também a fazer, da auscultação dos grupos parlamentares. Depois dos 5 minutos de intervenção inicial, os senhores deputados terão 5 minutos para intervir, colocar questões e comentários, no fim um bocadinho mais desafiante, porque são 10 minutos de resposta total aos grupos parlamentares. Por isso, sem demora, passava a palavra à Associação de Inquilinos Lisbonenses. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Queremos também agradecer o convite a que nos foi endereçado e, sobretudo, a flexibilidade da agenda, porque não pudemos ontem estar cá. Estivemos, em parte, representados também para morar em Lisboa, de que fazemos parte da coordenação, mas o facto de terem também flexibilizado a agenda aqui da Assembleia para nos receber hoje também facilitou-nos bastante a vida. Portanto, muito obrigado. Neste conjunto logo de apresentação, gostaria de dizer que felicitamos, de facto, ainda antes do PNH, a criação do Ministério da Habitação, que nos parece que é aqui digamos, um momento simbólico e significativo no sentido de demonstrar que o Governo está interessado efetivamente em concretizar o direito à habitação de uma forma efetiva. Portanto, não podemos deixar de reconhecer a criação do Ministério. Por outro lado, felicitar também, portanto, o PNH e todo o percurso que tem vindo a ser feito, que é um percurso até bastante participativo e do ponto de vista igualmente, digamos, até da evolução que se nota nas várias versões do documento. Embora nós, eu nunca tínhamos tido a oportunidade de poder participar com parecer direto, a oportunidade não tivemos, mas não conseguimos, por problemas de agenda, a responder com parecer escrito. A verdade é que vimos acompanhando a evolução do PNH de uma forma positiva e percebemos até que muitas vezes, falo em nome próprio quase, percebo que ipsis literis há uma vertem muito daquilo que é escrito nos pareceres e daquilo que também é dito publicamente, etc., para o documento. Portanto, há aqui também uma capacidade de encaixe na equipa que formulou o PNH que é importante. Mas, senhores deputados, o PNH, a nosso ver, vem tardio e é, sobretudo, mais vale tarde do que nunca, em bom português, mas é extemporâneo e, sobretudo, neste momento é particularmente confuso porque temos, não só à escala de Lisboa, mas à escala nacional, um conjunto de instrumentos que são importantíssimos, mas que estão todos a ser discutidos e a ser trabalhados simultaneamente, quando o PNH, enquanto documento estratégico de visão e missão nacional para a política pública de habitação, devia ter sido já definido, desenvolvido, promulgado naturalmente há muito mais tempo, seguindo naturalmente o que vem na Lei de Bases da Habitação. Portanto, só felicitar, mas dizer que tudo isto, a nós, aos atores que estão no terreno e a quem tem que também depois legitimar ou dar algum parecer técnico ou científico sobre estas matérias, torna-se um bocadinho complicado do ponto de vista da agenda, porque, como sabem, a nossa atividade é voluntária. Para além desta confusão de escalas em termos de planeamento de política pública, portanto, para nós faria sentido que o PNH viesse primeiro e só depois, por exemplo, as cartas municipais de habitação e só depois as estratégias locais de habitação. Nós, neste momento, já contamos com 234 estratégias locais de habitação aprovadas a nível nacional, o que é demonstrativo, de facto, de que há uma territorialização da política pública de habitação, mas esta está a ser feita sem estratégia nacional.
embora se reconheça que o PNH bebe muito à nova geração de políticas. Pronto, portanto, em parte, a coisa também fica mais ou menos sanada. Felicitar também, e aqui do ponto de vista de uma crítica positiva, a inclusão de medidas relativamente portanto, à regulação do mercado de arrendamento. Foi algo que nós vimos acontecer ao longo das várias versões do PNH. Os eixos relativos à regulação do mercado foram surgindo. Contudo, a crítica que fazemos é que os instrumentos que estão subjacentes às várias medidas de regulação do mercado, nomeadamente o PAA, quer dizer, basicamente são instrumentos que já tiveram algum período de experimentação e que não resultaram. Portanto, queríamos ver no PNH ou medidas novas ou projetos, ou programas, públicos que efetivamente alavancassem esta necessidade de regulação do mercado e da sua fiscalização, que é a grande tese da AIL do ponto de vista da dinamização do mercado de arrendamento e de um ajustamento entre oferta e procura. Portanto, o mercado tem que ser regulado e ao mesmo tempo tem que ser fiscalizado e, por outro lado, gostaríamos também de ver plasmado no PNH já agora a revogação ou pelo menos a intenção de uma nova lei do arrendamento, que é tão necessária porque se percebe que o NRAL 2012, no sentido de vir com o culminar de uma tendência de neoliberalização no arrendamento desde os anos 90, não resolveu nenhum problema do mercado. Portanto, é claramente uma lei neoliberal, uma lei que facilitou e simplificou de forma tremenda os despejos, cortando gravemente o direito à habitação do inquilinato em território nacional e, efetivamente, o que podemos dizer é que não funcionou. Portanto, é uma lei de mercado, claramente orientada para o mercado, e não funcionou. Portanto, o mercado desregulado não funciona. Essa é a nossa tónica. Portanto, alguns dos programas que estão contidos nas medidas são inoperacionais, ou pelo menos já demonstraram alguma ineficácia, alguma resposta lenta, no sentido de mitigar o que se está a passar, não é? No sentido negativo, e, portanto, gostaríamos de ver, se calhar o Mais Habitação, podemos depois falar sobre isso, poderá resolver alguma coisa. Mas, sobretudo, senhores deputados, fala-se muito no campo político, e felizmente isso entrou na agenda, em arrendamento acessível. Embora pensemos que nem sempre se sabe do que se está a falar quando falamos de arrendamento acessível. E ao longo do documento está plasmada a noção de regulação do mercado, quer de habitação, quer de arrendamento. Também felicitamos isso. Contudo, essa situação, vou já terminar, essa situação depois não tem concretização nas medidas e nas ações concretas, porque arrendamento acessível implica regular o mercado e indexar o valor das rendas ao rendimento médio das famílias, sendo que, por norma internacional e até nacional, a taxa de esforço não deve ultrapassar os 30%. Nós até propomos no nosso manifesto, que faremos chegar depois aos vários grupos parlamentares, 20%. Portanto, fala-se de arrendamento acessível, mas depois não se concretiza e eu acho que achamos que se parte de uma noção e de um conceito erróneos. Para terminar, na medida 20, ainda uma questão aqui mais concreta, felicitamos também a questão da incorporação das cooperativas de inquilinato, mas seria importante acrescentar, quando se fala na ação concreta da promoção de projetos piloto de cooperativa de inquilinato, acrescentar a questão portanto, das câmaras municipais do poder autárquico e até do Estado Central poderem ceder direito de superfície à construção de novos movimentos cooperativos, novos produtos de nova construção por um movimento cooperativo, mas também, gostaríamos de insistir que nos parece mais importante, haver aqui um desenvolvimento das cooperativas de inquilinato por reabilitação de património público devoluto, que pudesse ser cedido, porque nos parece que as cooperativas por construção, pelo menos nos 80 e 90, de facto produziram mais de 100 mil fogos, mas ao mesmo tempo têm aqui uma série de limitações. E uma delas é, por exemplo, a questão da alienação que permitem da propriedade. Ora, uma cooperativa, por natureza, tem que ser de gestão coletiva e, portanto, pedíamos também que se isso pudesse ficar no PNH, no sentido de permitir que os estatutos das cooperativas sejam blindados relativamente à possibilidade de alienação da propriedade coletiva e, portanto,
dá depois uma série de problemas, nomeadamente na manutenção do edificado, tentar procurar blindar os estatutos. Finalmente, só dizer que para nós as cooperativas de inquilinato são fundamentais, para além da regulação do mercado, porque vêm reequilibrar os 3 regimes de propriedade que estão previstos na Constituição, portanto, o de mercado livre, o social público e o cooperativo, que estão, a nosso ver, em território nacional, e os senhores deputados seguramente concordarão connosco, claramente em desequilíbrio profundo, até à escala da Europa. Obrigado. Muito obrigada. E eu passo a palavra à senhora deputada Márcia Passos, do PSD. Obrigada, senhora coordenadora. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia também ao senhor António Machado e ao senhor Luís Mendes, da Associação dos Inquilinos. Muito obrigada por estarem aqui a dar o vosso contributo para a nossa reflexão. Nós vamos centrar, de facto, esta nossa conversa, deixem-me dizer assim, no que respeita ao Programa Nacional, que já nos disse que, na sua perspectiva, é extemporâneo e é tardio e, de alguma forma, surge aqui no meio de alguma confusão legislativa e, portanto, não seria... Já devia estar cá há muito tempo. Mas, retirando essa nota e essa crítica inicial com a qual concordamos, na sua exposição inicial falou-nos aqui de 2 pontos que para nós são muito importantes, que é o ponto da desregulação do mercado, do arrendamento, e o ponto da fiscalização. E, portanto, gostaria de centrar esta minha intervenção nestes 2 aspectos, sendo que o Programa Nacional de Habitação tem aqui uma medida direcionada à fiscalização, mas é uma medida que são linhas programáticas, obviamente, e depois competirá concretizá-las, mas é uma medida que nos sabe pouco, porque o que é que nos diz? Garantir a articulação entre a autoridade tributária e a aduaneira e o IRU. Bom, essa garantia já devia existir há muito tempo e, portanto, esta articulação é algo que, se ainda não acontece e que se estamos a prever como uma meta para 2026, como diz a medida aqui no PNH, então está tudo muito mal. E eu gostava de vos ouvir acerca disto, em termos que fiscalização, se esta fiscalização já existe e do conhecimento que têm, como é que se poderia operacionalizar melhor, porque esta garantia, de facto, parece-nos muito pouco. E depois têm também aqui uma concretização das ações necessárias ao regular o funcionamento do mercado. E perguntava-vos, na vossa perspectiva, como é que esta fiscalização da parte das entidades públicas pode e deve ser feita no que respeita ao mercado do arrendamento. Isto por um lado. Por outro lado, e quanto à desregulação do mercado de arrendamento, é um facto que nós temos uma desregulação do mercado de arrendamento, maioritariamente na nossa perspectiva, porque tivemos sucessivas alterações ao regime do arrendamento urbano desde 2006, estamos na 11ª alteração neste espaço temporal, e alterações que criam entropias e que criam insegurança no regime jurídico. E logo criam insegurança quando os senhorios e os arrendatários vão celebrar um contrato e até relativamente aos contratos que já estão celebrados. E falamos muito da lei de 2012 e dos problemas que ela veio criar e da desregulação que ela veio criar. E eu peço-vos que concretizem, por favor, porque é mesmo importante para nós, para todos, percebermos de que é que estamos exatamente a falar. Criou desregulação porquê? Essa lei de 2012 foi tão má? Quais são os efeitos? Há estudos neste âmbito? Já estão publicados? Quais são os resultados? Porque era importante nós percebermos algumas coisas. Quantos contratos temos ainda em vigor, celebrados antes de 1990? Por exemplo, quantos destes transitaram para o novo regime do arrendamento urbano e, porventura, estão hoje neste regime transitório e numa atualização de renda extraordinária? De que é que estamos, de facto, a falar? E eram estas questões muito concretas que eu vos deixava e que gostava de ver respondidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar a Associação dos Inquilinos Lisboenses, cumprimentar o Dr. António Machado e Luís Mendes por este e agradecer a exposição que aqui nos trouxeram para a discussão do Programa Nacional de Habitação. Teve a oportunidade de referir na sua intervenção que o Plano Nacional de Habitação é uma decorrência da Lei de Bases de Habitação e percebo a dificuldade para o conjunto das associações de se pronunciarem sobre diferentes documentos, ou seja, está a decorrer a consulta pública do Mais Habitação, também o momento de participação neste, e pode haver aqui alguma dificuldade em tantos momentos de participação em juntar os vossos contributos. Não obstante, como disse, é uma decorrência da Lei de Bases de Habitação e a parte da falta de coerência estratégica aqui não existe bem no sentido em que este documento dá suporte a um conjunto de outros documentos que já vinham a acontecer e que nessa medida não está desarticulado com eles. Aliás, acaba por concretizar muitas das medidas que estão refletidas no Programa Nacional de Habitação acabam por se refletir nos outros instrumentos, nomeadamente no que referiu das estratégias locais de habitação e na concretização que é feita dessas estratégias locais de habitação do primeiro direito. Por isso, percebendo o seu reparo, acreditamos que não existe aqui uma desarticulação na medida em que este Programa Nacional de Habitação é a base concretiza. É claro que poderia ter vindo depois, mas quando nós temos uma urgência em já responder ao desafio da habitação e que vamos mobilizando diferentes instrumentos para essa realidade, daí é que tenha surgido posteriormente. Quando referem aqui algumas das medidas que estão refletidas neste Programa Nacional de Habitação e que não produziram resultados, eu perguntava-lhe quais é que são as medidas que, no vosso entender, então, especificamente não produziram resultados e já não deviam constar desta habitação. Sobre cooperativas, eu percebi a sua sugestão, ou seja, no sentido de haver um maior incentivo e dinamismo desta ferramenta, mas não percebi bem a parte e a sugestão que fizeram sobre a não possibilidade de alienação, na medida em que o Programa Nacional de Habitação refere exatamente a respeito das cooperativas, é exatamente a modalidade das cooperativas de inclinato. E as cooperativas de inclinato caracterizam-se exatamente pela cedência do direito de habitação mediante um contrato de arrendamento, ou seja, a possibilidade de alienação está exatamente limitada no tipo de cooperativas que o Programa Nacional de Habitação assume, que são cooperativas de inclinato e não outra forma de cooperativa. Por isso, perguntava-lhe o que é que queriam dizer com essa sugestão e com a limitação da possibilidade da alienação na forma das cooperativas. Depois também teve a oportunidade de referir um bocadinho daquelas que são as medidas de regulação do mercado. E aqui perguntar também em linha daquilo que foi referido pela deputada Márcia Passos, a avaliação que fazem da medida que foi tomada relativamente aos contratos anteriores a 1990, em que agora, de uma vez por todas, porque este era um problema que vinha sendo sucessivamente, vinha-se repetindo em diferentes orçamentos de Estado, nunca com uma solução definitiva para o problema. E agora surge uma solução definitiva para o problema, na medida em que se assume que esses contratos, as rendas estão congeladas e existe uma compensação para os senhorios, encontrando-se naquelas situações, tendo mais de 65 anos, vivendo há mais de X anos no imóvel, e pronto, e perguntava-lhe também quanto é que é o número de contratos que a Associação tem de conhecimento nesta realidade, em linha com o que a deputada Márcia Passos perguntou. Do ponto de vista da fiscalização, como é que entendem que poderia ser feita esta fiscalização da parte do IRU, uma vez que não é previsto também um reforço propriamente dito das competências de fiscalização no domínio do IRU? E como é que olharam? Esta é certo que é uma medida que entra no contexto da medida de mais habitação, mas como é que olharam para as medidas da possibilidade de subarrendamento por via do Estado? Ou seja, nós sabemos que a Associação dos Inquilinos tem uma proposta que vai em linha, que defende uma espécie de um seguro, e se podiam concretizar e explicar um bocadinho essa proposta e se entendem que poderia aqui ser introduzida. E perguntar-lhe também agora, em relação ao aspecto que levantou sobre o arrendamento acessível. No fundo, disse que a Associação tem uma proposta que defende que seja 20% da taxa de esforço. Eu aqui perguntava-lhe, no fundo, como vamos tendo tantos valores, como é que chegam aos 20%? Qual é que é o critério? Porque é que entendem que devia ser 20% e não, por exemplo, os 35% que têm sido adotados? E o que é que fundamenta essa vossa posição? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Queria começar por saudar e agradecer a presença da AIL e o contributo da AIL para esta discussão. Nós estamos essencialmente com o ponto da agenda, digamos, do Programa Nacional de Habitação, naturalmente ao cruzamento das várias medidas anunciadas e das várias questões, e é importante que o ponto de partida desta proposta do Governo, que já surgia antes destas conferências de imprensa e destes anteprojetos que surgem agora, era o documento que nós tínhamos à nossa frente. Eu colocaria a questão nestes termos. O Programa Nacional de Habitação, na teoria, serve para aplicar a Lei de Bases da Habitação. Na prática, serve para aplicar o PRR. E eu gostava de vos ouvir um comentário sobre esta questão. Há um resumo, passo o pleonasmo, há um resumo muito resumido no final do documento do Governo, a proposta de lei, com o essencial do sentido das críticas que surgiram no período de discussão pública, do conjunto dos pareceres que foram chegados. O primeiro desses tópicos, dessas críticas, é um documento excessivamente centrado nas questões do PRR. Nós acompanhamos essa crítica. Basicamente, há um ponto de partida, que foi aquele número mágico das 26 mil casas, que foi daquele momento em que se tirou a fotografia às estratégias locais de habitação que existiam e das carências que estavam identificadas naquela altura, depois começou a aparecer muito mais, mas depois há um conjunto vasto de medidas, e eu diria que mesmo no que diz respeito ao arrendamento urbano, que não é uma nota, o arrendamento urbano não é uma nota de rodapé da habitação em Portugal, por isso é que os senhores estão cá também. Mas sobre o arrendamento urbano, qual é a medida que aparece aqui em termos de desagregação das decisões? É a promoção de medidas necessárias para o regular funcionamento do mercado de arrendamento urbano. Então isto dá para tudo. Do que é que nós estamos a falar? Nós temos a necessidade de fazer essa discussão. Aliás, já foi aqui colocado o balanço da famosa Lei Cristas, qual é o balanço da aplicação dessa lei, qual foi a experiência que a AIL até acompanhou e na altura deu nota dos processos, eu diria, verdadeiramente desumanos na transição para o novo regime e às vezes na transição pela calada, transição de má-fé, transição com aquelas cartas que as pessoas recebiam nas suas casas que eram completamente levadas à certa e que, quando davam por elas, estavam no novo regime sem saberem. E, portanto, e aí houve também o recurso que sempre aparece a pessoas muito disponíveis para participarem nessas operações e pronto, e fizeram o seu caminho, fizeram o seu percurso e, portanto, teoricamente, um conjunto vasto de pessoas que poderiam continuar no regime em que estavam porque eram contratos anteriores a 1990, por obra e graça das famosas cartinhas dos advogados, lá deram por elas numa situação infernal. Já para não falar do bullying, que se quiserem ainda falar sobre isso, o bullying que foi feito aos... e ainda hoje continua a verificar-se tantas vezes aos inquilinos. Gostava de suscitar também uma outra questão, se entenderem abordar, que é este problema de base das opções políticas em relação à habitação e que o PNH também enferma e depois... por aí sucessivamente, com mais habitação, etc., que é a habitação continuar a ser vista como uma mercadoria, mercado especulativo, e depois o mais que se consegue fazer é subsidiar o mercado especulativo para baixar um bocadinho o preço. Ou seja, paga-se de diversas formas, direta e indiretamente, a detentores de património fundiário, de património imobiliário, para depois comprar caro e vender barato, seja sob a forma de arrendamento, seja sob a forma mesmo de propriedade. Última questão, para terminar, de acordo com esta questão da regulação do mercado e do controle, teoricamente, do combate à especulação, para 723 mil casas,
o mercado especulativo continuará em roda livre, de acordo com o que diz o Governo. Porquê? Porque havendo 723 mil casas vazias, fogos de veludos, 160 mil na AML, por exemplo, de acordo com os censos. Isto não é só no Alto da Serra, lá nas aldeias do interior. Se estas casas, de acordo com o próprio Primeiro-Ministro, não ficam abrangidas por aquelas medidas de controle de preço e por aquelas medidas que supostamente impedem o aumento ainda para valores ainda mais altos das rendas que hoje são praticadas, como se 1.000, 1.500, 2.000 euros fosse uma coisa aceitável, que o que importa agora é não aumentar, mas mesmo que assim fosse, depois há estes 3/4 de milhão de habitações que ficam completamente à margem desse regime. Gostávamos também de ouvir a vossa perspectiva sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Agradeço a presença da Associação dos Inquilinos Lisbonenses aqui e os contributos que nos deram e os que ainda possam vir a dar. Eu gostava de centrar as minhas questões na exploração de algumas dos argumentos que trouxeram e das questões que também colocaram na intervenção inicial. E a primeira tem a ver precisamente com a oportunidade do Plano Nacional de Habitação e se ele tem ou não tem capacidade para responder aos problemas atuais, porque muitas vezes temos a sensação que andamos a correr atrás do problema e quando se chega a situação está tão crítica que as medidas que poderiam ter resolvido a questão há 10, há 20 anos, hoje já não resolvem, porque hoje são necessários outro tipo de medidas de intervenção, de urgência, de controle da situação. E parece-me que este Programa Nacional de Habitação, para além das questões já colocadas, de estar mais adaptado à concretização do PRR do que à concretização da Lei de Bases, não aproveita as portas que a Lei de Bases abriu. Ou seja, a Lei de Bases é um trabalho que tem as suas limitações, mas que abre uma série de portas para a constituição de novos direitos, para a regulamentação do mercado, para a regulação de rendas, e depois nada disso é concretizado neste Programa Nacional e os instrumentos não são criados. Existe essa possibilidade na lei, a lei é progressista, a lei cria direitos, mas depois a regulamentação desses direitos nunca existe. E embora esteja escrito que é necessário regular e fiscalizar o mercado, parece-me que os instrumentos que são criados no campo de regulação não são regulação, são incentivos de mercado. E é diferente. Incentivos de mercado não é regular o mercado. Criar benefícios fiscais para levar as pessoas a ter determinado comportamento não é regulação de mercado. São incentivos de mercado. E isto há um exemplo muito prático, que é, há o objetivo de ter contratos de arrendamento mais estáveis, mais longos. Regulação de mercado é colocar na lei um limite mínimo alargado para esses contratos. Incentivos de mercado é dar benefícios fiscais para contratos mais longos. O que é que tem vindo a acontecer? Esses incentivos fiscais não têm funcionado, porque não compensa, nunca compensa. Compensa sempre mais o arrendamento de curto prazo, o arrendamento de alojamento local, do que necessariamente a regulação de mercado. E por isso, há uma questão que colocou que eu acho que é muito importante, da hipótese de ter uma nova lei do arrendamento que ultrapasse a manta de retalhos em que se tornou o NRAU, porque é uma lei de base neoliberal que depois levou um remendozinho aqui e um remendozinho ali, mas a sua base é a mesma, ela não é feita com a base progressista, ela não é feita para responder a direitos, não é feita para proteger os inquilinos, ela é feita com outro propósito, que é de criar um mercado de arrendamento. Depois não criou nada, não há mercado de arrendamento nenhum. Não há mais mercado de arrendamento do que havia antes. O que se criou foi a vida dos idosos em Lisboa e nas grandes cidades, um inferno. Os que não foram despejados vivem no terror de ser despejados, vivem no terror de receber uma carta do senhorio. E nós todos acompanhamos essas situações. E por isso, se de facto basta estes pequenos remendos ao NRAU, devíamos estar a olhar para uma lei do arrendamento que cumpra e concretize a lei de bases da habitação e os seus desígnios. Portanto, sobre estas questões que gostaria de deixar aqui estes comentários. Também perguntar, relativamente às cooperativas de inquilinato, se nos podia explicar melhor, e já foi colocada uma questão aqui, e traduzir melhor essa ideia e de que forma que ela pode depois se refletir numa mudança e numa alteração ao Programa Nacional de Habitação.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos os Srs. Deputados. Bom dia aos Srs. António Machado, Luís Mendes. Muito obrigado pela vossa presença. Bom, eu acho que estamos perante um caso da maior sensibilidade, que nos preocupa a todos, aos senhores enquanto associação, a nós enquanto poder político, e é um problema que não vemos fim à vista. O Governo, para ajudar, apresenta um pacote de medidas que não serve a ninguém, que faz uma afronta direta à propriedade privada, que teima em seguir orientações mais à esquerda e acaba com um dos maiores programas de investimento que o nosso país já teve, que são os Visa Gold, pensando que, ao acabar com isso, vai resolver o problema da habitação no país e, concretamente, neste caso, em Lisboa. Nada mais errado, até porque é sabido que, para se ter acesso a um visto gold, o valor de investimento, ou neste caso de aquisição de imobiliário, é um valor superior a 500 mil euros. E 500 mil euros consideramos que é um imóvel que, infelizmente, não está ao alcance da população de classe média e muito menos baixa. Portanto, esse não é o caminho, essa não é a solução a seguir, e entendemos que isto é um pacote de medidas feita à pressa, em cima do joelho, que efetivamente não resolve a situação da habitação no nosso país. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir também, em entrevista, o Sr. Presidente da República dizer que o período de consulta pública de 7 dias é manifestamente pouco. Aliás, o Sr. Presidente até utilizou outra expressão, que não utilizarei aqui, mas disse que é manifestamente pouco. Isto tem que ser revisto, e tem que ser revisto com urgência. A nosso ver... Já foi prolongado? Pronto. Muito bem. Agradeço a informação. Ainda assim, eu acho que, além de ser prolongado, devia ser melhorado. É um programa, a nosso ver, insuficiente, que não vai resolver o problema da habitação. E em Lisboa temos, e porque estamos a falar com a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, vamos nos centrar apenas em Lisboa. Temos um problema grave, muito grave, em que temos muitas casas devolutas, é verdade, temos muitos imóveis por ocupar, também é verdade, mas também temos muitos imóveis de Estado. E aqui é que começa o busilis da questão. Porque é que o Governo obriga os particulares a meter os imóveis no mercado, quer forçar as autarquias a fazer o papel de inspectores, a ver faturas de água, luz e gás para ver quais são as casas que não estão ocupadas, e os imóveis do Estado, que não são assim tão poucos, pura e simplesmente não são considerados na equação. Eu ainda estou à espera de confirmação, não sei se os senhores me conseguem ajudar também nesta matéria, mas fomos informados que só aqui na Rua de São Bento, portanto a rua contígua aqui ao Palácio, que terá cerca de 86 imóveis devolutos pertencentes à autarquia e ao Governo. 86. A ser verdade, estamos a falar, só numa rua, de uma quantidade enorme de imóveis que podiam ser colocados no mercado. E esta é a questão que eu vos deixo. Há cerca de 4.600 imóveis devolutos que o Estado podia colocar no mercado de arrendamento. Na vossa opinião, porquê que não o faz?
havia condições para o fazer, porquê que não o faz? E está a sobrecarregar, naturalmente, os privados, está a obrigar os privados a fazerem o que certamente poderão ter receio, pelos mais variados motivos, em o fazer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à nossa Associação de Inquilinos Lisbonenses para responder. Muito obrigado. Bom dia. O adiamento, o atraso de medidas e de soluções e de políticas sobre o problema da habitação exigem, talvez hoje, digamos, uma outra visão e soluções mais avançadas do que aquelas que nós discutimos há anos atrás. Ou seja, fazendo um bocadinho de memória, o governo do PSD, dirigido por Santana Lopes, apresentou na altura um conjunto de, se não me engano, 5 diplomas, em que procurava abranger, digamos, o setor nas suas várias vertentes. Depois as coisas não avançaram, o governo foi demitido, houve eleições e ganhou o PS, foi constituído o governo dirigido por José Sócrates e houve, portanto, a discussão da lei, que se chamou Lei 6/2006, que não veio resolver, antes pelo contrário, veio atrapalhar ainda mais, digamos, a situação que já existia. E a não resolução em 2006, digamos, do conjunto de problemas, veio permitir, veio proporcionar que se fizesse, que se apresentasse e aprovasse a lei, a legislação conhecida digamos, pela lei dos despejos, digamos, da autoria da Associação Cristas e Passos Coelho, e que veio ainda desarticular e criar mais problemas ao mercado, ao chamado mercado de arrendamento. E, portanto, digamos, estamos confrontados com um conjunto de problemas cada vez mais complexos digamos, e graves, que urge, de facto, resolver. Isso veio, digamos, colocar a necessidade não só de regulamentar a relação entre senhorio e inquilino, regulamentar, como vai criar a necessidade de regular o mercado de arrendamento. E são duas coisas diferentes. Uma de regulação tem a ver com a atividade económica. É a única atividade económica no nosso país que não tem regulação. Todas as outras têm regulação e têm fiscalização. Se a regulação é boa e se a fiscalização se exerce, são duas coisas diferentes. Mas tem. Qualquer um de nós que quer exercer uma profissão autónoma, primeiro tem que se registar e só depois é que pode exercê-la. Do ponto de vista de uma atividade coletiva, a mesma coisa. Aqui não há. Eu vou dar o exemplo mais recente sobre essa necessidade. O turismo em habitação foi regulado. Portanto, há um registro, de quem é quem. No arrendamento não há. Não se sabe quem é quem. Não se conhece isto. Portanto, quando se pergunta por números, eles, digamos, são insuficientes e não são claros. 720 mil casas vazias, onde? Qual é a tipologia? Em que pé, digamos, qual é o nível de degradação ou de potencialidade de utilização? Não se conhece. Relativamente ao arrendamento, não está desagregado o que é habitacional do que é não habitacional.
mais antigo e do que é que transitou para o know-how. Portanto, não nos perguntem a nós os números, porque não é da nossa competência, digamos, conhecer isso, até porque não temos meios, nem condições, digamos, não é nem sequer a nossa função, digamos, ter isso. Temos muita pena, estamos a insistir há muito tempo que é necessário um registro para saber quem é quem e em que estado é que isto se encontra. Relativamente à fiscalização, portanto, esta parte da regulação do mercado, relativa do conhecimento digamos, disto, não é? Relativamente à fiscalização, bom, sendo uma atividade económica, há instituições já criadas para a fiscalização das atividades económicas. Mas podemos encontrar, digamos, a administração pode encontrar e criar outros mecanismos ou outras entidades que possam fiscalizar o arrendamento. E o arrendamento tem uma particularidade, quer dizer, quando há dificuldades, quando há problemas, portanto, em regra geral, as famílias dirigem-se aos municípios para, enfim, que o município intervenha, que tente resolver. Portanto, não sei se não deverão ser os municípios a fiscalizar, digamos, esta atividade e o seu funcionamento, mas isso não nos compete a nós decidir, como é evidente, que compete à administração e aos órgãos de poder. Portanto, tratar disso. Relativamente ainda à legislação de regulamentar, é necessário, já apresentamos esta proposta desde 2013, é necessário separar a regulamentação do arrendamento habitacional da regulamentação do arrendamento não habitacional. São duas atividades diferentes, são problemas muito diferentes. Os prazos, inclusivamente, os prazos de contratação até podem ser diferentes. Portanto, há atividades económicas, que um contrato, vou dar um exemplo, enfim, se calhar grosseiro, que um contrato de menos de 20 anos não é aceitável, porque tem investimentos, tem amortizações, tem regras próprias, etc. E, portanto, como é que, digamos, não se compagina uma coisa com a outra. Portanto, é preciso resolver também este problema. Está muito atrasado, estamos a patinar há uma série de anos relativamente a uma série de questões. Relativamente às cooperativas, o que se coloca é que não sejam, digamos, o tradicional das cooperativas de construção, que depois, enfim, com o objetivo da propriedade individual, mas sejam cooperativas de utilizadores que podem, digamos, que fazem a gestão de um edifício e que os cooperadores hoje são A, B e C, amanhã sejam D, E, F e assim sucessivamente. Portanto, mas a cooperativa mantém-se a gerir o edifício. Portanto, digamos, pode-se começar por pegar em edifícios públicos, incentivar a constituição de cooperativas de utilizadores nesta perspectiva. Dou um exemplo, devem conhecer com certeza, portanto, em Nantes, em França, desculpa, no município de Rezé, existe um edifício do Sr. Courvoisier, que tem 240 e qualquer coisa frações, e é gerido por uma cooperativa há muito tempo. Portanto, sinceramente não sei qual é a propriedade, se é da cooperativa ou se é pública cedida, mas isso não é a questão. Portanto, o edifício é gerido por uma cooperativa e os cooperadores vão mudando. Uns estão hoje lá em Rezé, amanhã vão para Bordeaux e depois para Paris sucessivamente e entram outros e, portanto, o edifício é utilizado, digamos, de acordo com o seu fim, que é ser utilizado, não é? Relativamente aos devolutos, a nossa posição é muito clara sobre essa matéria, não é? Já o transmitimos publicamente várias vezes. Primeiro, os edifícios públicos. Depois, os edifícios pertencem das entidades de caráter de natureza social, fundações, IPSS, santas casas, etc., que têm imenso património devoluto, tal como o público.
E o público aqui nós não fazemos distinção entre Estado, autarquias ou institutos diversos. Portanto, são todos públicos e são todos nossos. É bom, já agora, se permitam-me isso, são nossos. Nós é que os pagamos. Aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós. Mas nós, os chamados contribuintes, não é que pagaram tudo isto. Portanto, como é que os membros da administração pública, os dirigentes da administração pública, não é, permitem, ou se arrogam ao direito, não é, de não utilizar património nosso? É estranho. Não é? Portanto, não vou utilizar outra terminologia, porque não é própria para o momento. Depois, enfim, só para terminar agora, né, temos aqui dois problemas, que um é da taxa de esforço. Nós podemos, enfim, considerar várias percentagens para a taxa de esforço. A questão que se coloca não é saber se é 20, se é 30, não é, ou 40. O que interessa é encontrar, digamos, medidas ou mecanismos que permitam uma vida confortável às famílias. E umas poderão ter uma taxa de esforço de 40, porque assim o entendem, outras dava-lhe mais jeito de ter uma taxa de esforço de 20, e outras até, enfim, até podemos dizer assim, eu pretendo viver numa casa, enfim, de superior qualidade, e portanto não me importa ter uma taxa de esforço de 60%, porque portanto, há aqui opções individuais que têm que ser consideradas, naturalmente. Ou seja, uma coisa é ter um padrão, não é? Outra coisa é ter a sua aplicação, são coisas um pouco diferentes, não é? Portanto, quando se fala, digamos, é uma chamada de atenção, não é? De que a taxa de esforço tem que ser compaginada com qualidade de vida. Basicamente é esta. Está a decorrer um inquérito, onde nós estamos a participar, e, digamos, a pessoa que está a fazer o inquérito lá aos nossos associados, onde estivemos a falar, e veio com uma informação bastante interessante. É que a taxa de esforço dos contratos antigos, os contratos antes de 90, que é o que está a ser inquirido neste momento, é superior a 40%. A taxa de esforço, digamos, que está a ser apurada dos inquilinos que estão a ser inquiridos, naturalmente que não vamos generalizar excessivamente. Aqueles que foram inquiridos, e é apenas uma amostra, mas a taxa de esforço é superior a 40%. E é superior a 40% fundamentalmente, não é, porque deriva dos baixos rendimentos. Não é exatamente pelo preço da renda, é pelos baixos rendimentos. Porque o que é, digamos, veio colocar, digamos, ou veio evidenciar um problema, que era conhecido, mas que está evidenciado. Portanto, isto ainda não está naturalmente apurado, mas eu pessoalmente não comuniquei isso aos meus colegas. Portanto, isto foi ontem uma conversa com a técnica que está a fazer esse inquérito. Eu fiquei, enfim, naturalmente alertado para uma nova situação. Para terminar, dizer o seguinte, não é? Há um anacronismo tremendo relativamente ao custo da habitação. É uma coisa, digamos, já não sei se tem 50, se tem 100 anos, enfim, não é recente. Como é que se compreende que as rendas no arrendamento, em termos habitacionais, as rendas sejam, em regra, superiores ao momento em que estamos, hoje as rendas pedidas sejam superiores às prestações por aquisição de habitação. Como é que se compreende isto? É um anacronismo tremendo. Porque uma está-se a comprar património e a criar uma poupança. O outro é um gasto normal, portanto, é um gasto normal. Portanto, um gasto normal deveria ser inferior
há digamos, investimento e criação da poupança. É o que teria mais sentido. Não quer dizer que seja uma, digamos, não estou aqui a valorar no sentido de que uma devia ser menor de 50%, ou 40%, ou 37%. Não é disso que se trata. Trata-se que é, digamos, um anacronismo funcional. E, portanto, é necessário criar um mecanismo até fiscal, que, digamos, que intervenha no mercado, no sentido também da sua regulação das rendas. Não se trata de tabelar rendas, mas trata-se de, digamos, de instituir um mecanismo fiscal sobre as rendas, idêntico, digamos, portanto, escalonado e progressivo, tal como o IRS, não é? Em que, digamos, partimos de uma base de qualquer e vamos crescendo e, portanto, vamos pagar. Portanto, este mecanismo de baixar as rendas, a taxa liberatória de 20, 28 para 25 é apenas, enfim, não é nada. Não significa nada para o objetivo de que estamos a falar. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu peço, enfim, apesar de ter ultrapassado o tempo, se não tivesse... de forma sincera, se não tivéssemos que começar de facto agora a plenário, os senhores deputados ainda por cima têm mesmo vários, têm intervenções já no primeiro ponto. É uma matéria muito vasta, difícil também de fazer nestes tempos, e nós agora não temos tempo neste momento, mas temos que rever também essa questão dos tempos, porque naturalmente, e como percebe, se não fosse este primeiro ponto, nós também ficaríamos aqui mais tempo poder colocando outras questões e ouvindo também naturalmente a ele sobre outras questões, porque haveria uma imensidão de questões por colocar e por explorar. Ainda assim, não sendo a mesma coisa, deixar uma nota que tenho procurado deixar, que é qualquer contributo que nos queiram enviar, escrito ou não, o Grupo de Trabalho vai continuar a desenvolver atividade e, portanto, estamos muito disponíveis. Teremos o pacote de mais habitação também em discussão em breve, por isso não sei se teremos outras oportunidades, mas é muito possível. E muito obrigada pela disponibilidade, pelas respostas, e acho que foi importante, creio que foi importante para a reflexão de todos. Creio que sim. Eventualmente também se houver alguma questão mais específica que sente que deixou por responder, temos de ter o gosto, claro, que nos faça chegar, não tem problema. Senhores deputados, eu ia pedir duas outras coisas, mas já não temos tempo por causa do plenário, nós enviamos por mail.